Hora da nossa coluna de direito, conosco aqui o advogado, professor Paulo Vitor Souto, porque é o seguinte, vai terminando aí o mês dedicado às mulheres, mas antes a gente quer esclarecer algumas dúvidas, né, sobre direitos trabalhistas relacionados aí ao público feminino. Boa noite para você, Paulo. Seja bem-vindo ao JC. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador, mais uma vez. Bom, a gente sabe, a gente já falou, inclusive aqui no jornal, na nossa coluna, sobre os direitos das mulheres, né, os direitos trabalhistas com relação às mulheres. Mas eu queria que a gente começasse essa conversa de hoje falando sobre os principais direitos que são assegurados às mulheres na legislação trabalhista. Quais que você pode citar aí pra gente? Linda, a gente poderia discorrer praticamente a noite toda falando dos direitos das mulheres, mas a gente pode, de fato, frisar alguns dos principais. Alguns deles são bem conhecidos, como a licença maternidade de 120 dias, a estabilidade gestacional, que é prevista na própria Constituição, o direito que as mulheres têm a amamentar os filhos que estão no leitamento materno até os 6 meses de idade, além de, por exemplo, que muita gente desconhece, se ausentar do trabalho sem ter que conceder o aviso prévio, certo, quando ela deseja sair, quando aquele trabalho eventualmente é nocivo à sua saúde e nocivo à gestação. E eventualmente, se ela pode desejar sair, ela sai sem ter que conceder o aviso prévio e ter isso descontado junto ao empregador. Quero que você explique mais pra gente. Você falou aí que a empregada gestante tem direito a mudar de função durante a gestação e não concedeu o aviso prévio, é isso? Isso. Uma das situações é, de fato, ela não concedeu o aviso prévio. Se eventualmente ela trabalha num ambiente que é insalubre, num ambiente que é periculoso ou que qualquer circunstância possa ser nocivo à gestação, ela pode sim, eventualmente, deixar o emprego, logicamente, pedindo demissão. E neste caso, ela não é obrigada a conceder o aviso prévio. Além disso, como você bem citou, a menção à mudança de função. Se por acaso aquela função é inadequada para a gestante, ela pode solicitar sim a mudança para outra função. Se por acaso isso não for possível, em virtude de impedimento ou de funções inexistentes, neste caso, a situação da empresa não pode fazer muita coisa, a não ser ela própria pedir demissão. Ainda com relação ao período, à gravidez, né? O período de licença, por exemplo, qual o período exato que as mulheres têm direito? Linda, a regra geral são 120 dias. E por que a gente fala regra geral? Porque algumas empresas que fazem parte de programas do governo têm a possibilidade de conceder até 180 dias. Há uma compensação em relação a questões de contribuições e, eventualmente, ela pode se afastar por 180 dias. Então, a regra geral são 120, o que equivale a 4 meses, e 180, o que equivale a 6 meses. Eu tenho uma pergunta da Márcia, do José Américo. Ela está perguntando se faltar ao trabalho por causa do filho que está doente pode causar demissão por justa causa? Linda, é uma excelente pergunta, mas a regra que a gente tem no direito de trabalho é a pessoa só pode faltar ao trabalho de maneira justificada em virtude de doença pela própria doença, ou seja, um atestado médico que ateste que ela está incapaz. É possível, sim, de acordo com a legislação, a gente ter uma falta ao ano para que a mulher venha acompanhar um filho de até 6 anos de idade no médico, mas é apenas uma vez. Se eventualmente ela faltar para acompanhá-lo por questão de doença ou para acompanhar em médicos mais de uma oportunidade, ela pode ter os dias descontados, mas considerar isso uma falta grave que implique uma justa causa é uma situação mais extrema e que precisa ser analisada no caso concreto, o que não é regra geral. Lembrando que você pode participar aqui, né, da nossa coluna de direitos. Se você tem alguma dúvida, pode enviar para a gente através do nosso WhatsApp, 993321212. Hoje, tirando as dúvidas especificamente sobre direitos trabalhistas para as mulheres. Ainda falando das gestantes, Paulo, como é que funciona a estabilidade para a gestante? Linda, a estabilidade, ela surge a partir da concepção, ou seja, no momento em que a mulher está grávida, ela está estável no emprego. Muita gente pensa que é a partir da descoberta da gestação, mas não é assim que funciona. A partir do momento que ela efetivamente está grávida, demonstrando por exame médico, ela sim já está estável. E isso dura até 5 meses após o parto. Muita gente pensa que a estabilidade também termina a partir da cessação da licença maternidade, de 120 dias, mas não é assim que funciona. Ela vai ter até 1 mês após a licença maternidade de 120 dias para efetivamente continuar no emprego estável. Existe aí alguma brecha para ser possível a demissão da gestante? Linda, nenhuma estabilidade como essa situação que mencionamos agora, ela é absoluta.
Então, se tivermos situações em que uma gestante, uma grávida, vier a praticar um motivo de justa causa, seja um ato de insubordinação, um ato de indisciplina, um ato de improbidade, de acordo com a previsão da própria CLT, é possível sim que haja aplicação da justa causa. Obviamente, neste caso, desde que haja uma chamada ação de inquérito para apuração de falta grave. Não é possível que uma gestante seja demitida sem que passe por esse procedimento. A Ilza do Bessa, e faltas por cólicas menstruais? Pode causar demissão por justa causa? Faltas por cólicas menstruais é uma questão da própria mulher. Então, nessa situação, se ela tiver a empregada acometida de doença que a impeça de trabalhar, se ela comprovar isso por uma questão de atestado médico, ela pode se ausentar. Agora, ela não comprovando isso, ela tem que comparecer ao emprego, porque só o médico tem condição de atestar a incapacidade dela. É bem verdade que algumas empresas, Linda, têm adotado, de maneira, de certa forma, pioneira, o momento em que a mulher está no período menstrual, conceder um dia de folga, um dia para que ela fique em casa. E ela escolhe isso. Mas não são todas as empresas, isso trata de uma liberalidade, não é um direito assegurado ainda. E me diz uma coisa, no caso das empresas, ao contratar uma mulher, é possível que a empresa, é legal a empresa exigir exames que comprovem que aquela mulher não está grávida? Um ultrassom, um beta, enfim. Ainda, regra geral, não. A gente não tem como fazer isso porque isso configuraria uma atitude discriminatória e que, eventualmente, tem que ser coibida. Não se pode exigir qualquer mecanismo, qualquer meio que venha a inibir a mulher de ser contratada. Afinal de contas, a gente sabe que pode acontecer de um empregador simplesmente não querer contratar uma mulher só porque ela está gestante. Sim. E estar gestante não é estar doente, ela está plenamente capaz para o trabalho. Mas se, por acaso, ela trabalhar ou for trabalhar em atuações, em profissões que envolvam um risco para a saúde dela ou de uma gestação, como, por exemplo, uma técnica em radiologia, neste caso, é possível, sim, que haja algum tipo de análise prévia pelo próprio exame admissional. Mas quem vai atestar isso ou determinar isso é o próprio médico do trabalho, e não a empresa. E se a mulher ficar grávida durante o período de experiência, o que é que acontece? Estabilidade, o que muita gente pensa que não existe, mas seja no período de estabilidade, ou seja, até mesmo após o término do contrato de trabalho, em curso do aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado, ela tem estabilidade, porque o que vale, o que de fato se protege pela legislação, não é o emprego por si só da mulher, mas sim o nascituro, que precisa ter um ambiente saudável, um ambiente que realmente tenha condições de se desenvolver. Ok, Paulo, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Correio, viu? Obrigado a você, né? Obrigado a telespectador mais uma vez. Até a próxima, então.